E eu ainda vou falar um pouquinho mais dessa questão aí do travesti que mostrou o Busanfan na Universidade Federal, né? O Nicolas reagiu muito bem, chega de farra com seu dinheiro nas universidades, escreveu uma bela coluna na Gazeta e acionou a PGR. Mas, como ele mesmo disse, né, claro que nada disso revolta a esquerda ou se torna passível de repúdio por parte deles. Pelo contrário, a revolta deles é com Nicolas por reagir. E aí, dito e feito, né? Reportagem da Globo. Revoltante. Performance erótica em Universidade Federal do Maranhão vira munição para a direita. Levantamento do Globo localizou ao menos 12 posts de grande repercussão feitos por políticos sobre o tema. Oh, no shit. Não me diga. Quer dizer que eu achei que a intenção de um travesti que cantasse músicas de baixo calão, levantasse e rebolasse a bunda numa federal, fosse causar. Aí a direita percebeu, notou o que aconteceu, jogou o holofote e o Globo vai lá e fala: a direita está usando isso como munição. É impressionante como a Globo é inimiga do Brasil. É impressionante como a Globo perdeu totalmente a mão, perdeu o juízo, o bom senso. Óbvio que é para repercutir condenando, é óbvio que é para atacar. Afinal de contas, não é o que se espera numa universidade federal que um travesti rebole mostrando a bunda e cantando música chula para os alunos. Mas o Globo prefere falar da direita. É sempre a mesma história e é igual nos Estados Unidos. A MSNBC, a Globo daqui, faz igualzinho. Algum progressista faz algo chocante para chocar, algum conservador nota e chama a atenção, condena, a imensa maioria, quando descobre o fato, o ocorrido, condena, porque tem bom senso, e a reação da MSNBC é reclamar do punch, do soco, do golpe, do ataque que os conservadores estão desferindo contra a pobre progressista. Então, é impressionante como existe um padrão e a mídia mainstream, a velha imprensa, toda ela comunista hoje em dia. E é triste falar isso, mas é verdade. A velha imprensa é comunista hoje em dia. Está aí a prova. Está aí a prova. O Globo reclama que a direita reclamou do que aconteceu nessa Universidade Federal do Maranhão. Durma com um barulho desses. Amanda Klein está fora da Jovem Pan. Eu não sei quem ainda acompanha a Jovem Pan. Tem o Roberto Mota, que vale a pena, tem o Alan Gani, mas eu acho que a audiência caiu muito depois que eles tentaram fazer acordo com o Tigre, estando com a cabeça dentro da boca do Tigre, né, que é o tema da minha live hoje, buscando a história clássica. Cartago achou que podia ter paz com o Império Romano. Para quem não sabe, depois das 3 guerras púnicas, Cartago foi dizimada. Então, não funciona acordo dessa natureza. A Jovem Pan tentou, mandou embora o Paulo Figueiredo, eu, a Zoe Martins, e ficou com a Amanda Klein. Né? O resultado vocês viram na audiência. E agora a Jovem Pan encerra contrato com a Amanda Klein e traz de volta o Eliseu Caetano. Esse é sangue bom. Esse é do bem. Esse é meu amigo. E um bom repórter. Né? Então, vai cobrir as eleições diretamente de Washington para a Jovem Pan. A boa notícia, né, é que, obviamente, esses anos todos de radicalismo que o papai doutor Boulos nega, produziram uma alta rejeição de quase 50%. É óbvio. Quem não rejeita o Boulos, boa coisa não é. E quem é que grava musiquinha para o Boulos? Os artistas que esqueceram da queimada na Amazônia. Recorde no governo Lula. Esqueceram. Mas saíram do sarcófago ou do bueiro para fazer campanha para o Boulos. E são os mesmos suspeitos de sempre. Se eu sou a campanha do Ricardo Nunes, eu uso esse vídeo a meu favor. Eu mostro o vídeo na íntegra, e venho depois e falo: se você quer transformar São Paulo numa extensão do Projaquistão, num antro de maconheiro loser e comunista radical, vota no 50. Mas, se você quer uma gestão tucana, que tem alguns esquemas, mas pelo menos não é assim, vote no cara que tem um vice de respeito, que é o Melo Araújo, bolsonarista. Que tal essa linha? Né? Vejam. Quem não viu tem que ver. Porque se eu vi,
vocês têm que ver em solidariedade. Mais uma vez, nós precisamos afastar candidatos ligados à extrema-direita. Eu apoio a chapa Boulos e Marta. Muito feliz com essa oportunidade maravilhosa que nós temos de eleger Boulos e Marta. Eu quero conclamar todos a votarem no Boulos, todo mundo da cidade de São Paulo. Eu tô aqui para declarar o meu apoio à chapa Boulos e Marta. Vamos sacudir a cidade, conversar com os vizinhos, com os amigos, com a família. Estou com o professor Boulos contra o ódio e o absurdo. Para São Paulo ficar livre do crime, eu estou com Boulos. Boulos e Marta, mais do que nunca, são essas pessoas apaixonadas por São Paulo que vai fazer a melhor gestão de São Paulo. Votar em Boulos é votar na verdade. É votar em quem pensa na cidade. O Guilherme é um cara muito preparado, dialoga com muitas pessoas, ele é o melhor candidato para a nossa cidade. Contra o fascismo e contra tudo que está errado, eu vou votar no Boulos. A gente vai vencer com o Boulos e a gente espera que você esteja junto nessa luta. Guilherme Boulos como prefeito de São Paulo. Vamos votar com consciência. Eu tenho certeza que a gente precisa do Guilherme para ajudar a gente. Nosso voto tá com o Boulos, a gente precisa do Boulos. O Boulos está preparado para ser o prefeito que São Paulo merece e precisa. E eu estou com o Boulos. O Boulos reúne capacidade, disposição, compromisso de verdade com o povo. Meu voto em 2024 para a Prefeitura de São Paulo é Boulos. Eu vou votar no Guilherme Boulos para prefeito. Boulos e Marta é muito amor por São Paulo. Faz o coração, acende a esperança nos olhos de cada criança. Uma rosa na mão, com virtude e humildade, saúde e segurança na cidade. Bora! Boulos e Marta é muito amor por São Paulo. Boulos e Marta é muito amor por São Paulo. O Boulos vai cuidar da segurança. Meteram essa, o Boulos vai cuidar da segurança. E mais, a Malu Mader abre falando que o Ricardo Nunes é de extrema-direita, um tucano. É o que eu sempre digo, meus amigos. A janela de Overton vai sempre sendo jogada lá para a esquerda. O Tarcísio já virou fascista na Austrália, né? O Ricardo Nunes, um tucano, virou extrema-direita reacionária para esse pessoal. Foi assim que o imitador de foca chamou o Ricardo Nunes numa conversa com o Boulos. Olha, eu vou te falar uma coisa. Agora, por falar em campanha municipal, parece que a campanha da Maria do Rosário entrou no TRE contra essa musiquinha e teve vitória. Então, me parece que não pode mais divulgar essa musiquinha. Ela sentiu o golpe. Parece que ela não gostou nada dessa musiquinha. Então, eu mostro aqui como um trabalho jornalístico, para vocês saberem o que não é para ficar divulgando. Então, não fiquem divulgando essa musiquinha. Mariazinha esqueceu quem criou o mensalão. A Mariazinha esqueceu que existiu o petrolão. Mas a gente não esquece do listão da Odebrecht, nem daquele companheiro da cueca com dinheiro. A Mariazinha tentou falar em corrupção, mas esqueceu que o PT nesse assunto é campeão. Ai, gente, olha só, o Brasil está indo para o saco. Mas a gente tem que poder se divertir. Tem que poder se divertir um pouquinho na beira do abismo. Porque a coisa está feia. Pelo menos a gente tem algumas vitórias, né? A questão municipal, acho que a direita pode cantar uma certa vitória, em que pese, na minha opinião, o centrão fisiológico do Kassab ser quem mais saiu vitorioso. Isso é má notícia. Bom, eu estou vendo o que está acontecendo com a direita intergaláctica versus a direita paim, que o Salles ontem chamou de canguru da Austrália, canguru de direita, sei lá. Eu não vou ficar entrando nessa. Eu vejo méritos na postura do paim em algumas análises. Tem uma turma muito tarcísica, o Ferronato, Ferronato e companhia. O Salles está nisso há quase 20 anos. Eu estou nisso há mais de 20 anos. O que significa estar nisso? Eu sou uma pessoa que tem minhas convicções, tenho 15 livros para expor quais são essas convicções que não mudaram em essência. Abandonei um pouco uma visão mais libertária e ingênua, abracei mais uma versão mais conservadora, realista, mas quem tenta me reduzir a bolsonarista ou traidor do bolsonarismo não me acompanha. Eu não surgi com o bolsonarismo. Eu estou nisso há 25 anos, 15 livros. Então, por que é importante fazer essa distinção? Porque eu sou um dos que mais reconhecem méritos do Jair Bolsonaro, em que pese eu entender a situação delicada em que ele se encontra e a dificuldade que ele tem de ser o líder que o Brasil precisa por conta disso.
Ele ainda é o líder da direita, inconteste, na minha opinião. Aí tem turma que me acusa de ser Marsalete. Em todos os momentos que eu falei de Pablo Marçal, eu deixei todas as ressalvas do mundo e disse que era perfeitamente legítimo manter os dois pés atrás com esse sujeito que surgiu em cena de forma muito repentina e que tinha postura suspeita de picareta, digamos assim. O Paulo Figueiredo diz que ele é um con artist. Enfim, eu não sei. O que eu analisei ali foi o fenômeno antissistema. Isso está vivo ainda no Brasil ou não? Eu quero crer que sim. A minha amiga Cris Grammel é uma prova disso. Tem chance de levar em Curitiba. O concorrente dela não é um petista de carteirinha, em que pede serviço do Greca, que é meio petista, mas é um cara que é apoiado pelo Ratinho, que é um governador bom, pragmático e pró-Bolsonaro. O vice é o meu amigo Paulo Eduardo Martins, um cara conservador. Tem as credenciais de um partido, de um conservador. Mas a Cris está atropelando, furando a bolha, num partideco. Então, minha análise foi: não venham dizer que Salles não teria chance, ou que a única alternativa era apoiar o Nunes, ou que o Nunes é um cara de direita. Ou fechar o olho para o perigo que representa a infiltração caçabista na direita permitida bolsonarista, que não é muito bolsonarista, mas que usa um selo bolsonarista. Eu estou falando claramente do Tarcísio. E aí tem gente que discute: você não devia atacar o Tarcísio, tem que tentar trazer ele para cá. Quando eu faço críticas, eu sou um formador de opinião. Eu sou um analista, eu não sou de partido, eu não sou estrategista, eu não atuo nos bastidores. Pelo contrário, meu papel é apontar o norte, que eu julgo correto. Então eu falo: Tarcísio, não, está indo muito para lá, está tentando fazer muito acordo. Parece o Lucácio. Conhece o acordo de Lucácio, de Cartago? Até porque eu estou lendo o livro do Victor Davis Hanson, um dos maiores especialistas em história militar, classicista, que ele é, especialista na história clássica. Então, eu terminei há pouco tempo justamente o capítulo de Cartago. As 3 guerras púnicas. E eles acreditaram, eles entregaram as armas. Eles entregaram as armas, entregaram os elefantes, que eram uma das armas mais temidas dos cartaginenses. Entregaram os elefantes, entregaram as armas, acreditaram no acordo de paz após a Primeira Guerra Púnica, depois da Segunda e da Terceira, fizeram um acordo novamente, e quando o Império Romano estava se aproximando, porque ia mandar seus diplomatas entenderem o que aconteceu ali quando Cartago reagiu a uma situação na África e, digamos assim, rompeu o acordo, porque Roma falou que qualquer guerra iniciada por Cartago tinha que ter aprovação romana, só que não foi uma guerra iniciada. Depois de trocentas provocações de Cartago sem resposta de Roma, Cartago reagiu. Roma usou isso como pretexto para invadir. Ficou meses e meses tentando furar os altos muros cartaginenses e depois massacrou e destruiu Cartago. Então, é a frase do Churchill: não dá para negociar paz com a sua cabeça dentro da boca do tigre. Então, quando eu vejo o Tarcísio achando que a solução é se aproximar do STF, falar coisas boas a seu respeito, e eu vejo bolsonaristas falando que isso é pragmatismo e eu sou da direita intergaláctica, meus amigos, dá vontade de jogar a toalha. Fala assim: quem vai pagar o preço são vocês. Não o Kim Paim, ele está na Austrália, ele também não paga preço nenhum. Mas quem está no Brasil, se acha que a salvação vai ser essa, então chama logo o MBL. Não é o MBL que tenta ocupar esse espaço da direita permitida? Então eu sou direita intergaláctica por criticar o MBL? Daqui a pouco a gente vai ver coisas esquisitas. A gente vai ver seguidor do Carlos Bolsonaro dando a mão para o Dirceuzinho do MBL. Sei lá. O Dória apoiou o Nunes junto com o MBL no primeiro turno. Eu não estou discutindo agora. Eu sempre fui coerente e disse: no segundo turno, qualquer um contra o Boulos. E eu entendo quem achou que tinha que ir de Nunes, porque o Marçal era muito suspeito. Eu entendo. Desde que vire e fale: tá, mas é um tucano caçabista. Desde que você não se iluda a respeito. Porque tem o vice que vai ser o cara de direita. A campanha que o Tarcísio fez para o Nunes de corpo e alma vai muito além de um pragmatismo do tipo menos pior,
como a gente votava no 45 Tucano antigamente. Eu votava em Tucano com Plasil e engove. Não com empolgação. Eu estou vendo uma turma querendo se empolgar com a direita permitida que não é direita. Aí não, né? Aí não, né? O renascimento da direita. Congresso com Arthur Duval, Renan Santos, Kim Kataguiri, Danilo Gentili, Paulo Cruz, Paulo Matias, Alexandre Borges, também conhecido como Eunuco Invertebrado. Meus amigos, me incluam muito fora dessa direita. Me incluam muito fora dessa direita. Porque isso não é direita nem aqui, nem na China, nem no Brasil. Isso é um bando de tucaninho doriana oportunista. Então vamos falar sério. Nós não lutamos o que lutamos até aqui, e eu estou nessa luta há 25 anos. Não começou com Bolsonaro na presidência, acreditem. Eu tenho os livros para provar. As palestras que eu cansei de fazer, que enchiam uma Kombi no início. Eu estou nisso há muito tempo. Eu não vim até aqui para me satisfazer com o Tarcísio junto com o Kassab dizendo que isso é a salvação do Brasil. Porque não é. Não é. Eu digo isso com muita tristeza. Porque, olha só, STF nega recurso de Bolsonaro e não devolve para passaporte do ex-presidente. O Alexandre de Moraes está humilhando o Bolsonaro. E o Bolsonaro está numa posição humilhante. Ele precisa pedir para o Alexandre de Moraes o passaporte para poder visitar o Trump na véspera da eleição. E ele não consegue. Está indo bem a campanha de construir ponte do Tarcísio? Que eu não tenho dúvida que o próprio Bolsonaro participa, porque o Tarcísio está perto do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida. E eu acho que o Bolsonaro tem que tentar de tudo. Mas meu ponto é outro. Meu ponto é, como está indo o diálogo? Está indo bem? Vocês estão achando que está havendo um recuo do STF em alguma coisa? Digamos assim, eu tenho lugar de fala. Eu não sei se o Kim Paim tem a rede social dele censurada, tem conta bancária no Brasil congelada ou o passaporte dele está retido. Os meus estão. Tudo. Há 2 anos, quase. Eu tenho lugar de fala. Eu tenho lugar de fala. E eu posso dizer para vocês que não está havendo nenhum recuo. Então, acordo de paz entre Cartago e Império Romano produziu a destruição total de Cartago. Acordo de apaziguamento, acordo de Munique entre Alemanha e Reino Unido produziu o avanço do Hitler e do nazismo. Então, meus amigos, eu sei que quando eu falo isso, uma análise realista, muita gente se exaspera e fala: qual a sua solução, então? Qual a sua solução? Bom, eu tenho algumas ideias, algumas eu não posso falar. Acho que é proibido no Brasil pregar certas coisas. Outras coisas não tem muita solução, mas é preciso ser realista. A coisa que eu não vou fazer jamais é vender terreno na Lua, porque eu não sou picareta, dourar a pílula e criar falsas expectativas e injetar esperança ilusória. Isso não contem comigo. Então, eu acredito muito mais na importância da pressão nas ruas ou do Trump voltar à Casa Branca e exercer pressão forte externa. Eu acredito muito mais nesses caminhos do que no Tarcísio com o Kassab e o Alcolumbre na presidência do Senado. Dá muito mais. Trump voltando à Casa Branca e o povo do Brasil articulando-se para fazer uma greve geral e parar o país e tomar as ruas, isso tem muito mais chance de fazer o STF recuar e o sistema entregar alguma coisa do que o Alcolumbre no Senado e o Tarcísio ao lado do Kassab indo para Gilmar Palusa falar: o STF garante a nossa Constituição. É que eu sou meio burrinho às vezes. Como a gente brinca no meu grupo de pôquer, aqui não tem ninguém desonesto. A gente é meio burrinho, às vezes a gente erra, deu as cartas errado, não contou direito, mas é todo mundo honesto. Então, assim, eu sou meio burrinho. Talvez eu não esteja entendendo a brilhante estratégia de xadrez 4D nisso, quando o governador do principal estado do país elogia o Supremo. Eu estou com dificuldade de entender lá na frente a jogada do Kasparov, que vai render um monte de benefícios aos perseguidos de hoje. Eu consigo ver onde isso possa render frutos para o Tarcísio. Até mesmo imaginando talvez ele
presidente. Pela direita permitida, com acordo com o centrão fisiológico e o próprio Alexandre, e o Bolsonaro continuar inelegível, que, aliás, por que acham que ele vai deixar de ser? Eu peço para me apresentarem argumentos, ninguém apresenta. O argumento técnico, jurídico, moral que o Valdemar usou é ridículo, porque todos nós já sabemos que ele está inelegível por um golpe do sistema. Eu quero saber por que o Alexandre de Moraes um dia vai acordar e falar: é verdade, foi só uma reunião com embaixadores para falar da nossa sacrossanta urna eletrônica. Deixa ele ser candidato. Eu estou com dificuldade de entender isso. Eu adoraria que o Kim Paim me explicasse qual é a estratégia. Todo mundo dando apoio para o Alcolumbre para isso acontecer. Não vejo isso acontecer. Acho que mesmo quando você é excessivamente pragmático, você tem que saber o que você está dando e o que você está recebendo em troca. Você está dando tudo, como os cartaginenses deram, na esperança de que o tigre não vai degolar você, mesmo quando sua boca já está dentro da boca dele. Sei lá, cara. Eu também não sou fã, necessariamente, da frase que o Salles anda repetindo muito, não. É melhor perder de 4 do que ganhar sem dignidade. Eu entendo o apelo dessa frase, mas é uma frase que já custou muita coisa na humanidade. Porque é a intransigência de idealistas que muitas vezes não aceitam nenhuma concessão, nenhuma contemporização, ceder em nada para sobreviver. É o famoso dar os anéis para preservar os dedos. Eu não sou contrário a essa máxima dos anéis. Agora, é isso que está acontecendo? Nós estamos dando os anéis para preservar os dedos? Ou nós estamos dando a cabeça, os dedos, os anéis e, sei lá, recebendo tipo nada em troca? Tá, tirar o Lula, talvez. O Lula sai se o povo estiver nas ruas. O impeachment da Dilma Rousseff, que contou com um centrão fisiológico na figura do nosso malvado favorito, Eduardo Cunha, foi por isso também. A economia precisa piorar. Bom, a economia vai piorar. Essa é a má boa notícia. Mal-estar do mercado com política fiscal se intensifica e juro de longo prazo salta a 13%. Dólar seria de 5,10 sem ruídos políticos, mas está quase 6. E a arrecadação, enquanto isso, é recorde. 200 bi em setembro, maior da história no período, no mês. Que inveja de quem tem um presidente e uma Corte Suprema. Ex-presidente do Peru é condenado a 20 anos de prisão por escândalo da Odebrecht. A empresa brasileira só manda para a prisão em outro país. É ou não é? Quase simultaneamente a essa decisão, o Toffoli mandava arquivar a ação contra o Alckmin da Odebrecht. Detalhe. O caso da rodovia interoceânica, que foi o objeto de condenação do Toledo, e outros dois, um deles já se matou, né? Fazia parte de um mega projeto de integração sul-americana lançado por Lula, financiado por BNDES. Mas que dúvida, né? Mas nós temos que falar a sério sobre o sistema brasileiro. Esse é o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, como influencer, mostrando sua vida dura de condenado no Brasil. Enquanto o Milei tem mais de 60% de aprovação e está consertando a lambança deixada pelos lulistas na Argentina, enquanto a Corte Suprema do Peru condena a 20 anos de prisão ex-presidente por corrupção da Odebrecht, o Toffoli, ex-advogado do Dirceu, vem anulando tudo que é condenação. E, aliás, o Sérgio Cabral agora entrou pedindo da Lava Jato. Mais uma condenação que ele quer apagar. O Toffoli já disse ser uma espécie de editor do país. Ele está editando. Ele mandou a Justiça triturar a planilha de propina da Odebrecht, aquela dos apelidos engraçados, lembra? O nervosinho, Duda Paz, a amante, Gleisi Hoffmann. Esse pessoal não quer, né? Nem mesmo a lembrança. O brasileiro de amanhã não vai ter direito à memória. Vocês entendem o quão grave é isso? É George Orwell, é distopia na veia. É Men in Black. O sistema protege os maiores bandidos do mundo. Teve que vir um desembargador corajoso
cassar a decisão de uma juíza de primeira instância que mandou soltar um traficante flagrado com 832 quilos de cocaína. O cara é preso com 832 quilos de cocaína, solto. Débora, batom, perdeu o mané numa estátua, nunca teve ficha criminal, antecedente limpo, 14 anos de prisão. Esse é o Brasil. Como é que vocês falam a sério desse país? Dessa jossa? Não dá para falar a sério, vocês têm que entender a realidade. Senão a gente vai ficar adorando a pílula com Kassab e Pacheco. As instituições têm que saber que não, isso eu não acho que é constitucional, mas blá, 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 blá. Tem que falar sério desse país. Que, aliás, não é um país, isso não merece o nome de país. Isso é uma bodega, um circo, um puteiro, um bordel, um antro. Bordel e puteiro tem mais organização, mais dignidade do que esse troço. Isso não é brincadeira, gente. Chega. Chega. Não pode ter falso ufanismo nessa hora, ufanismo boboca. Sabe? Orgulho das instituições que criamos no nosso país. Disso aí, só tem bandido nessa porra. Só tem bandido. Não o povo, os donos do poder, as instituições aparelhadas. O STF hoje em dia é a maior banca de advogados do mundo, de bandidos, de marginais, de traficantes e corruptos. E vem chumbo grosso aí, como alertou o Gustavo Gaia também e o André Marsigli. Regulação de plataformas pode impedir que o mundo despenque em abismo do ódio. Existe um incentivo perverso. Se você disseminar ódio, você tem mais visualizações, disse o Pavão Supremo, aquele que considerava o assassino Cesare Battisti um inocente, aquele que considerava o estuprador João de Deus alguém com poder transcendente. Como diz o Marsiglia, a falácia do raciocínio é presumir que o ódio não faz parte do ser humano, inclusive daqueles que se acham maravilhosos, fantásticos, iluminados e ungidos, que precisam empurrar a história, e que as redes não são a praça pública, que vai ter gente com ódio. Cria-se uma lei para combater um tipo específico de ódio de pessoas pré-determinadas. Leis, censura para perseguir a direita. É óbvio, ululante. Eles já estão fazendo isso e já deram todos os sinais que é isso que vai acontecer cada vez mais. E tem gente acreditando que a solução é elogiar o sistema, abraçar o Kassab, fingir que está tudo bem e vencer as eleições em 2026, que aí as coisas começam a mudar. E se você discorda disso, você é da direita intergaláctica. Uma sigla de novo. STF vai regular com censura as redes sociais. Corte analisará temas que, na prática, recorta e cola o PL das fake news com um tom ainda mais agressivo, lembrando que esse PL das fake news, que teve o apoio do Estadão e do Globo, tinha como relator o comunista Orlando Silva. O que impediu esse PL da censura de avançar? Muita pressão popular da direita intergaláctica. A direita que não vira e fala assim, não, mas faz um acordo com o centrão fisiológico, quem sabe a gente não consegue tirar duas coisas do PL e ele fica mais palatável. Se deixar o Tarcísio, ele é capaz disso. Ele elogiou a reforma tributária desse pessoal. Ah, Rodrigo, você pega muito no pé do Tarcísio. Não é para pegar, não? Ah, porque ele é um bom gestor. Ele é eficiente na gestão. Eu estou preocupado com algumas outras coisas. Digamos assim, eu elogiaria muito o Tarcísio em condições normais de temperatura e pressão. Estamos? O Brasil é um país com normalidade institucional, por acaso? Que precisa de bons gestores? Eu acho que não. O papel da imprensa é ficar jogando ducha de água fria em quem quer mudar, né? Em quem quer pressionar, em quem é direita intergaláctica. Né? Cuidado com o que se deseja. Pressionar o STF agora é vendetta. Ao mesmo tempo, o Estadão reconhece de forma esquizofrênica que o STF está difícil de defender e que a autocontenção é muito otimismo. Mas ele condena como vingança qualquer iniciativa para conter. O STF é o Mr. Jekyll e Dr. Mr. Hyde e Dr. Jekyll, o Estadão em relação ao STF. Detalhe, o que é o Estadão? Um jornal tucano. Tarcísico, digamos assim. Eu prefiro o estilo intergaláctico do Buzo.
STF está demolindo a ordem democrática. Ponto. Não tem acordo. O que está fazendo com o Marcel Van Hatten é abominável e imperdoável. O Rogério Marinho tomou uma atitude decente, foi para cima da Polícia Federal, pediu abertura de investigação do Fábio Schor, esse sujeito que age como jagunço do Alexandre. Inclusive, no meu caso. Olha a capa da Oeste. A mentira do golpe, assinada pelo Buzo. O golpe do dia 8 de janeiro é a ficção mais ambiciosa que o STF, Lula e a esquerda nacional, com o apoio da maioria da mídia, já montaram em sua estratégia para sabotar a democracia. Temos que denunciar pelo que foi um golpe, o verdadeiro golpe do sistema, que chama de golpistas pessoas comuns manifestando-se. Aí vem a turma do apaziguamento falar, mas também o 8 de janeiro... Quando o sujeito começa falando, mas também ele está justificando o injustificável. Eu conheço esse tipo a milhas de distância aqui nos Estados Unidos. É o mesmo pessoal que falou, mas também o Trump no 6 de janeiro. Eu estou com o Kramer. Um pequeno grupo decidiu pelo golpe do judiciário. Paulo Kramer, cientista político, em entrevista ao Oeste, dizendo que o que acontece hoje tem a ver com aquilo que considera uma revolta de certos setores da elite contra a vontade popular. É a judicialização da política e a politização da justiça. Eles não gostam nem esteticamente de um Bolsonaro da vida. E eles usaram o sistema para extirpar o bolsonarismo. A menos que o bolsonarismo que restar aceite se transformar em algo tão diferente do original que seja irreconhecível, que seja eunuco invertebrado, que seja zumbi. Vocês viram o Sebastião Coelho, sujeito de coragem, herói, falando do Felipe Martins, com o Felipe Martins ao lado? E vocês viram o Felipe Martins sem poder esboçar a reação? É isso que o Alexandre de Moraes quer fazer com toda a direita. No dia que eu aceitar virar um Alexandre Borges, eu sou deixado em paz e ele devolve meu dinheiro, talvez. Sabe quando que eu vou aceitar isso? No dia de São Nunca. Enfia meu dinheiro naquele lugar. E eu não aceito isso. Então, meus amigos, não venham me pedir para virar uma direita zumbi, em nome de uma estratégia de xadrez 4D, que daqui a 3, 4 anos a gente vai começar a colher os frutos. Nós precisamos dobrar a aposta, nós precisamos intensificar a revolta. Marcel Van Hatten me representa, nesse caso, quando é alvo de inquérito ilegal, criminoso, do comunista Dino, e no dia seguinte sobe na tribuna de novo e fala, porque é um bandido, sim, esse delegado federal. Isso me representa. Lembrando, o próprio Andrei Vizinski, o temido promotor do Stalin, nos processos de Moscou, nos conhecidos show trials, julgamentos de fachada, ele tinha o escrúpulo, o pudor de individualizar as penas para crimes existentes. Ele inventava crimes para fulano e cicrano. O que fez o STF brasileiro? Coletivizou a culpa de um crime inexistente. Golpe de Estado com algodão doce, Bíblia, não existe. Não existe. É crime de vandalismo público. O que não tem nada a ver com 14 anos de prisão, com tentativa violenta de abolição do Estado de Direito. E tudo isso, claro, eles fazem com um dos maiores salários do mundo, em termos relativos aos salários de quem trabalha para pagar a fatura. É isto um país? Perguntaria Primo Levi. Olá a todos. Quero destacar a incrível resistência do canal Endireitei no YouTube, que tem enfrentado de maneira firme e determinada os boicotes recentes da plataforma. A necessidade de apoiadores e colaboradores neste momento torna-se crucial para manter viva a liberdade de expressão e o debate saudável. A contribuição de cada um de vocês é fundamental para que vozes diversas continuem sendo ouvidas e para que a pluralidade de ideias seja preservada. Juntos, podemos fortalecer e defender a importante missão deste canal. É hora de unirmos forças e demonstrarmos que a liberdade de expressão é um direito inegociável. Somos muitos e, com um pouco da colaboração de cada um, conseguiremos dar conta de continuar trazendo as informações que a velha mídia omite,
Juntos somos mais forte.